Minha faculdade de empreendedorismo durou cerca de 1 minuto aproximadamente. O que acontece? Isso foi em 1986, eu devia ter uns 16 anos na época, no Brás. Minha família toda trabalhava com confecção, fabricava roupa ou tinha loja, revendia. O fato é que tinha bastante gente da família no mesmo segmento. Chegou um momento que devia ter em torno de 40 empresas, tudo no mesmo segmento e da mesma família. Era surreal a situação. A minha faculdade inteira foi o seguinte: um primo meu chegou para mim e falou: Rogério, você vai fazer da seguinte forma: você compra tecido, o fabricante vai te dar prazo, você vai ter que ter o dinheiro para mandar costurar, fazer a facção, esse dinheiro você tem que ter, e você tenta vender por um preço melhor, um lucro melhor. Caso você não consiga, você vai num grande varejista, vende mais barato e tenta de novo. O imposto não tem, não se preocupe, deixa para lá. E essa foi minha faculdade na época. Porque o que acontece? Obviamente que, embora a brincadeira em relação ao jeito de imposto, mas na época o pessoal sonegava muito e já tinha essa cultura de nem colocar no custo os impostos. E eu vivi essa época. E por incrível que pareça, a gente fez exatamente dessa maneira, no tempo que estava com confecção, foi crescendo, foi evoluindo e foi um jeito informal até um tamanho. Determinado tamanho, você precisa tomar uma decisão na sua vida. Ou você se organiza para conseguir dar outros passos e subir a régua e subir de nível, ou você acaba ficando tão vinculado naquela história de sonegação, de não declarar faturamento, que acaba impedindo o seu crescimento. Eu sou o Rogério Bezerra, fundador da Baby Roger, e toda semana estou aqui lançando um vídeo, passando uma reflexão, passando situações que a gente passou, passando um aprendizado, e hoje o assunto é essa história de impostos. E ao longo que a gente foi crescendo, chegou uma hora que essa decisão, que foi o conselho lá no começo, começou a dar problema, porque é óbvio, né, que uma coisa é você fazer errado numa empresa pequenininha. Outra coisa é quando você começa a ter já um tamanho que começa a incomodar, aí você já começa a ficar chamando atenção e você vai atrair, obviamente, muitos olhares, e normalmente bons e ruins, é óbvio. E faz parte do jogo. E, em função disso, a gente tomou muitas atuações, tivemos muitos problemas. Depois de alguns anos, né, começou a organizar, ficou com uma empresa impecável, tudo redondinho, e foram os anos de maiores crescimentos em função dessa organização, porque com tudo certinho, isso nos proporcionou não ter medo de se expor, adquirir contratos maiores, comprar de fornecedores maiores, porque uma coisa está ligada na outra. Se você também omite faturamento, uma série de coisas, como é que um fornecedor vai te avaliar? Como é que um grande cliente vai te avaliar? E se acaba que você tem o sentimento de ter uma vantagem de um lado, mas você tem uma perda do outro lado significativa. E o fato é que, trabalhando na informalidade, você não consegue crescer. Então, eu sempre falo para as pessoas, né, por incrível que a gente tenha uma carga tributária no Brasil, uma das maiores do mundo, e sabemos que o dinheiro é mal usado, mal aproveitado, é desviado, tem uma série de sacanagens. Só que, quando você olha individualmente para o seu negócio, independentemente do que vão fazer com o recurso, se vai usar bem usado, se vai usar mal usado, o fato é que você se organizando e não ficando refém do sistema, você consegue focar, consegue crescer, consegue se aproveitar dos impostos. Óbvio que você vai pagar muito mais imposto, mas eu posso dizer que eu vivi os dois lados. Tive momentos de fazer tudo errado e depois também paramos e começamos a fazer tudo certinho. E a empresa só cresceu por isso. Não teria crescido se tivesse continuado informal. Tenho certeza absoluta disso.